muito comum a gente encontrar ao longo do ministério pessoas que fizeram seminário, terminaram o curso de teologia, ou estão terminando a faculdade de teologia ou seminário teológico, estão se perguntando, puxa, do que vale tudo isso que eu aprendi? Seja pelo fato de que os seminários cumprem um papel importantíssimo de suprir com erudição e com conteúdo teológico aquilo que a gente vai precisar ao longo da vida ministerial. Mas, ao mesmo tempo, o que o seminário não oferece para a gente é aquela experiência que alguns chamam de chão de fábrica, aquele dia a dia na igreja. Por isso não são poucos, mas muitos que depois que saem do seminário são ordenados, estão envolvidos com a igreja e descobrem que parece que tudo aquilo que eles estudaram no seminário não é útil agora, nesse momento em que eles estão trabalhando na igreja. Isso não é verdade. É claro que o seminário é importante, é claro que o seminário ele faz uma contribuição importantíssima para a nossa formação intelectual, mas o que o seminário não se propõe a fazer é formar líderes que possam servir a igreja com experiência e maturidade. Essa experiência e maturidade só vem se a gente se envolver com a igreja. E se a gente se envolver com gente experiente e que possa nos ensinar a lidar com problemas que nós nunca imaginávamos que seríamos capazes de ter que lidar ou enfrentar no ministério. Foi pensando nisso que os editores Colin Hansen e Jeff Robinson escreveram aqui, ou editaram, 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar, com vários artigos escritos por vários homens que fizeram seminário, que são professores, deram aula no seminário, mas que estão envolvidos na igreja. Que é a tal da história, né? O pastor teólogo, ou o pastor que ao mesmo tempo que está envolvido no dia a dia da igreja, ele está envolvido também com o pensamento, com a exposição das escrituras, com o estudo teológico. E desses tópicos importantes que o seminário não ensinou, alguns deles eu gostaria de citar só para te aguçar o desejo de ler esse livro. Olha só. Conhecimento e credenciais não são suficientes, ou seja, o diploma não é suficiente, é mais do que isso. Então, se você vai para o seminário procurando só preencher um requisito, porque a sua igreja exige o diploma, você provavelmente vai se frustrar quando estiver pastoreando a igreja. Não somente isso, o que fazer quando minha igreja está morrendo? Ou seja, quando você vai assumir igrejas que já são antigas e que estão precisando de revitalização. Será que os mesmos métodos que se a gente aplica na plantação de uma igreja, a gente poderia aplicar na revitalização de uma igreja? Talvez o seu papel seja de um revitalizador e ninguém te explicou como revitalizar ainda uma igreja. Como pastorear minha esposa? Como pastorear pessoas diferentes de mim? Como criar meus filhos ao ponto de eles amarem a igreja? Então observe como ele vai lidar também com aquelas questões que envolvem a nossa formação pessoal, a nossa maneira de lidar com a família, com a esposa. Então questões que o seminário talvez não trate, mas que inevitavelmente o ministério vai exigir de nós e que muitas vezes a gente nem para pensar quando a gente está num seminário. Outros tópicos como pastorear a congregação em períodos de sofrimento, como, por exemplo, a pandemia. Como cuidar de uma igreja no meio de uma pandemia? Será que a gente entrou no seminário com alguém explicando para a gente como é que a gente poderia pastorear uma igreja no meio de uma pandemia? Como a gente pastoreia uma igreja quando pessoas queridas estão passando por sofrimentos terríveis e vem desânimo completo para a igreja? Quando aceitar um chamado ou deixar a minha igreja? Quando é que um pastor deve encerrar o seu tempo na igreja? Quando é que ele deve começar um outro trabalho, uma outra plantação? Enfim, são várias as questões que envolvem este livro e que envolvem muitas de nossas dúvidas quando nós estamos no ministério e nos perguntamos por que ninguém me falou sobre isso antes? É sobre estas questões que este livro, 15 coisas que o seminário não pode me ensinar, vai tratar. E eu gostaria de indicar com bastante ênfase, principalmente a você que está envolvido no seminário, quer ser pastor de igreja e não gostaria de pensar essas coisas justamente quando estivesse ali no front, no lugar da batalha, no lugar da luta, no lugar onde você estará pastoreando e cumprindo a vocação ministerial que Deus lhe reservou.